Amém. Então, vou fazer um comentário sobre esse acidente que aconteceu domingo, desse homem que estava, parece que embriagado, e atropelou não sei quantas crianças, parece que sete crianças, uma acabou veio a falecer, e não sei quantas, quase que 15 pessoas. Esse homem que estava em alta velocidade, ele estava com 110 quilômetros, ele estava com droga dentro do carro dele, enfim, ele estava todo errado, e o pior, ele se entrega à polícia, mas a polícia não prende ele, não dá voz de prisão. Pelo amor de Deus. Que país e que mundo é esse? Esse homem, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso, tem que ser punido. Esse homem. Porque ele desobedeceu todas as regras de trânsito. Tá entendendo? Ele estava em alta velocidade. Parece que tinha droga dentro do carro dele. Ele fugiu com medo de ser lixado. Ele não prestou socorro às vítimas. Esse homem, ele tem que ser preso, ele não pode ficar solto. Não pode. Ele tem que... E ele, com a imprudência dele, com a... enfim, com a imprudência, com o que ele fez é um crime. Ele atropelou 15 pessoas. Ele veio... Eu quero que esse homem seja punido dentro da lei com todo rigor. Porque crimes como esse não pode de maneira alguma. Ele pediu perdão, mas ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele estava numa via que não poderia de maneira alguma estar naquela velocidade. Ele desrespeitou as leis de trânsito, e nós, como legisladores de trânsito, que ele desrespeitou as leis de trânsito. Ele estava numa via que eu não sei quanta que era a velocidade, se era 40 ou 60, ele estava em 110. O repórter mostrou para nós as marcas dos freios, que ele tentou parar, e parece que ele estava... Enfim, esse homem tem que ser preso, ele não pode ficar solto. Não pode. Isso é uma injustiça, ele ainda não... Parece que o juiz ainda não decretou a sentença para ele. A sentença dele responder este crime. O que ele fez foi um crime. Um crime. Um crime. Nós queremos justiça. 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 Também com relação a essas matérias que estão saindo sobre as prefeituras que tem ônibus, não é aqui em Manaus, é em outras prefeituras de outros estados. Saiu uma matéria ontem no Jornal Nacional sobre ônibus sucateado com os pneus careca, etc, etc, etc. Pelo amor de Deus, os prefeitos, os administradores desta nação, junto com os empresários, os proprietários, os donos de empresas que prestam serviço de transporte para a nação, pelo amor de Deus, vamos respeitar o Código de Trânsito brasileiro.
Vamos respeitar o Código de Trânsito Mundial, de que é manter os ônibus, os veículos, os carros grandes e pequenos em bom estado de condições de tráfego, para trafegar. Somente quem conduz vidas humanas. Então, pelo amor de Deus, isso que passam pra gente, isso é um absurdo. Queremos ver esses ônibus com pneus novos. Queremos ver esses ônibus em bons estados de condições de tráfego. Os nossos empresários, vamos comprar ônibus novos, investir mais em comprar ônibus novos, tá entendendo? Tirar os ônibus que não têm condições de estar transportando vidas humanas, tirar de circulação e pôr ônibus novos. Amém? Vamos comprar ônibus novos e vamos fazer manutenção nos ônibus que tem que ser feito. Vamos dar uma boa qualidade de transporte para o nosso povo, Isso é o básico dos básicos, prestar um bom serviço, uma ótima qualidade de serviço ao povo, à população. Amém? Vamos pôr ar-condicionado dentro dos ônibus. Vamos pôr televisão, vamos pôr um bom filme, enfim, vamos melhorar o nosso sistema de transporte público. Amém? Vamos cumprir as leis de trânsito brasileiro mundial. Amém? É isso que nós pedimos. Os administradores, eles aprendem isso nas faculdades, saber administrar uma cidade, um estado, tirar aqueles ônibus que não estão mais em condições de estar circulando nas vias, tanto ônibus como os carros, enfim. Também os motoristas que não têm condições de dirigir um veículo, um ônibus, transportar, etc. Isso é o mínimo que um prefeito tem que fazer. Pagar bem os seus funcionários, cumprir as leis, pagar o FGTS, pagar os direitos trabalhistas, tá entendendo? Dos trabalhadores para que eles trabalhem satisfeitos, tá entendendo? Isso é o mínimo que uma gestão pública, junto com os empresários têm que fornecer um ótimo serviço para a população, para o povo. Nós não queremos mais ver ônibus que não têm condições de transportar vidas humanas. Nós não queremos mais ver essas cenas sendo repetidas pelas televisões. Queremos ver ônibus novas ideias, tá entendendo? Para transportar o povo. Conforto. E tem ônibus aí. Tem ônibus novos. É só uma questão de a pessoa querer fazer. Não ficar jogando esses ônibus velhos, sucateados, para transportar as pessoas. Nós pedimos, nós exigimos isso. Mais rigor nessas pessoas que cometem acidente de trânsito, quem atropela e não socorre as suas vítimas, porque é ensinado nas autoescolas
que quando há um atropelamento, é ensinado para o futuro condutor, o futuro motorista, que ele deve prestar os primeiros socorros à sua vítima. É uma matéria que a gente ensina nas autoescolas para todo condutor que está querendo se habilitar, para que ele, quando ele for dirigir um veículo, um carro, ele seguir as normas, as regras, as orientações que está no Código de Trânsito Brasileiro. É só cumprir, arriscar, obedecer o que está no Código. Quem não obedece o Código de Trânsito Brasileiro tem que pagar muito caro pela sua desobediência, pela sua rebeldia, para que aprenda não mais desrespeitar o Código de Trânsito Brasileiro. Tá entendendo? Para que aprenda que tem leis, que tem regras, que tem normas, e elas têm que ser rigorosamente ser observadas e cumpridas. Começando do grande ao pequeno. Começando do grandão para o pequenininho. Tá entendendo? Só assim nós teremos um trânsito seguro, um trânsito de paz. Quando todos os mortais da terra, quando todos os viventes da terra obedecerem, em primeiro lugar, o Deus da vida, o Deus da palavra de Deus, da Bíblia, amém? Respeitando as regras, as ordens, os mandamentos que ele deixou na Bíblia e depois as ordens dos humanos, dos homens. Que esse homem, esse rapaz que cometeu esse acidente no domingo, ele seja punido. Porque ele desobedeceu todas as leis de trânsito, ele cometeu um crime, ele atropelou 15 pessoas porque ele estava em alta velocidade. E é ensinado nas autoescolas, pelos professores, pelos instrutores, enfim, os profissionais, que nós devemos respeitar a velocidade. O Código de Trânsito Brasileiro tem que ser respeitado nesta nação, com todo rigor. E quando há, por exemplo, um atropelamento, a pessoa, o condutor daquele veículo, daquele carro, ele tem que, no mínimo, prestar socorro às suas vítimas, sinalizando o local do acidente, coisa que ele não fez, chamando o resgate, chamando o SAMU, chamando o socorro, acionando os corpos de bombeiro. Tudo isso a gente aprende nas autoescolas do Brasil e do mundo. E ele tem que responder por este crime, por este ato. Amém? Porque se ele obedecesse todas as regras de trânsito, se ele obedecesse todas as leis que estão no código, andasse naquela via com 40 quilômetros por hora, ou 20 ou 30, com certeza esse acidente não teria acontecido. Só aconteceu porque ele estava em alta velocidade, 110 quilômetros por hora. E nós sabemos que os acidentes ocorrem, as mortes, etc., ocorrem pelo homem. Ele foi o responsável de todo aquele acidente. Então ele tem que responder em juízo. Em juízo. Ele não pode ficar impune, esse rapaz. Não pode. Primeiramente, por Deus, o juiz dos juízes. Amém. Os juízes dos juízes. Depois pelos homens que ele constituiu aqui na terra. Para quê? Para fazer a justiça.
para fazer a justiça valer nos 4 cantos do planeta. Amém. Repito, só assim nós teremos menos mortes nos trânsitos, menos acidentes, diminuiremos os desastres, as catástrofes, etc, etc, etc. Esse homem não pode ficar solto, de maneira alguma, de maneira alguma, de maneira alguma. Amém?